que já foi parcialmente concluída e inaugurada recentemente foi a transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco é um projeto que desloca as águas do Rio São Francisco. Lá realizado por vários governos, e esse projeto de integração do Rio São Francisco, da bacia hidrográfica lá do Nordeste, há de beneficiar toda uma região chamada Setentrional. E esse projeto tem mais de 700 quilômetros que vai estar abençoando 4 estados: o estado do Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Um grande empreendimento que há de abençoar milhares de pessoas. Mas no contexto anterior, queridos, do nosso estudo, eu peço você para observar o que está acima do versículo de número 9 ao versículo de número 14, que foi o sermão passado. Nós trabalhamos no sermão passado sobre o tema: o acampamento será santo, versículo 14. E a partir do versículo 14 nós tiramos a primeira lição, em que nós devemos então guardar de todas as coisas más, está no versículo 9. E em segundo lugar, o acampamento ele é santo, por quê? Porque nós devemos guardar das impurezas. E encerramos a nossa pregação no domingo passado falando que o acampamento ele é santo porque Yahvé está no meio do acampamento. Isso foi assunto de domingo passado. Mas hoje o meu resumo, a nossa proposta para a gente estudar esse texto aqui é: a igreja acolhe e rejeita o fruto do pecado. Nosso resumo desta noite é: a igreja acolhe e rejeita o fruto do pecado. Se você entender esse conteúdo, esse resumo, você já entendeu 3 coisas abomináveis diante do nosso Senhor. 3 coisas abomináveis diante do Senhor. A exposição do verso 15 até o versículo de número 25, tá? De 15 a 25, dê uma olhadinha. Nós teremos mais 2 leis para a gente abordar no domingo que vem. Hoje nós vamos abordar 3. O que nós temos aqui são leis cerimoniais e leis sociais. São 5 leis relacionadas que compreendem bem essa seção, formulada a partir de então de um contexto, numa segunda pessoa do singular. Isso é tu, você. Segunda pessoa do singular, eu, tu, você que me ouve. Como é o seu procedimento na sociedade? Como é o seu procedimento na cerimônia religiosa dentro da casa do Senhor, da igreja? São 5 leis que nós estaremos estudando. Hoje nós veremos 3 dessas leis, para ajudar num plano e projeto de Yahvé, para que a igreja ela possa ter princípios e valores. Pois bem, nosso tema hoje está focado no versículo de número 16. Dê uma olhadinha no versículo de número 16. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, e algumas das tuas cidades, onde agradar, não oprimirás. Não oprimirás. Nós estamos falando aqui, meus irmãos queridos, da primeira coisa que é inaceitável no procedimento da igreja. Nós temos que pensar que há uma grande tensão no desenvolvimento da igreja. Você tem igrejas que têm dificuldades de acolher pessoas.
Igrejas que vão se arrastando ao longo dos seus anos, e é uma igreja que não sabe acolher, que não sabe receber, que não sabe tratar com as pessoas que chegam no nosso acampamento, no nosso arraial, no nosso templo, na nossa localidade onde nós estamos como igreja. Isso é um problema sério. Por outro lado, você tem igrejas que estão abarrotadas de pessoas, gente saindo por todos os lugares. É uma igreja que defende a facilidade, a liberdade, como o tema, por exemplo, de que o que importa é o amor. E essas igrejas, então, elas, por outro lado, são igrejas que não têm uma certa norma, uma certa disciplina. E aí você vê uma polaridade, igrejas cheias e liberais, igrejas vazias com dificuldades de receber pessoas, de acolher pessoas, em nome de algo que nós estudamos hoje na escola dominical, o nome do ritualismo. Hoje nós aprendemos bem que todo ritualismo, sistema ritual, de leis, de cerimônias, está muito perto de um legalismo. Então, se de um lado você tem o legalismo, do outro lado você tem o liberalismo. E isso causa uma tensão muito séria, uma tensão muito grave no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja não sabe lidar com isso. Então a nossa proposta, em primeiro lugar, observe do versículo de número 15 ao versículo de número 16, nós temos aqui um exemplo de acolhimento. O escravo fugitivo: não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, e em alguma de tuas cidades onde lhe agradar, não prima. O exemplo que Yahvé colocou na lei de acolhimento é o escravo fugitivo. O escravo fugitivo, aqui mencionado, não tinha que ter vindo de fora, era alguém estranho, era alguém que estava chegando em uma terra estranha. O escravo fugitivo era aquele, claro, ele não era de Israel, ele era de outro povo, ou de outras nações ali. Mas, ao contrário, haveria complicações legais, uma vez que o escravo, que era possessão valiosa de um senhor, se fosse devolvido ao seu senhor, consequentemente ele seria morto. Mas ele chegou em Israel. E a lei diz: todo estrangeiro que chega em Israel, ele tem que ser acolhido. Ele tem que ser acolhido. Ele tem que ser recebido. Tais fugitivos não deveriam serem oprimidos e não deveriam serem reduzidos de novo a condições de escravo. Você que é inteligente e está pensando comigo, já está pensando nessa liberdade que o Evangelho condiciona, pois nós sabemos que na casa do Senhor, porque nós sabemos que estar em Israel é conhecer a verdade e ser livre. Você outrora era escravo, eu outrora era escravo, mas o Senhor Jesus Cristo nos libertou e Ele nos deu um novo nome. E numa visão do Novo Testamento, agora o escravo passa a ter a sua orelha furada, ele passa a ter a sua orelha marcada, e quem está na casa do Senhor, quem está na igreja do Senhor, tem a sua alma marcada e carimbada pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Queridos, o verbo oprimir, yamã, ele é repetido em alguns textos bíblicos como Êxodo 22, 21, Levítico 19, 33. Essas leis humanitárias que protegiam tais pessoas de exploração, agora é colocado de forma explícita e contemporânea na lei de Israel, para que fosse severamente observada e seguido para com o escravo fugitivo que chegasse na Assembleia, que chegasse no Estado, que chegasse em uma tribo de Israel.
é evidente que esses escravos teriam que aprender a lei dos judeus. Eles teriam que conhecer a palavra. Eles teriam que serem circuncidados se fossem homens. Eles teriam que passar pelo ritual, pelo discipulado, pelo conhecimento, pelo ensino da palavra. E dessa forma, eles seriam acolhidos em Israel. Então a nossa primeira palavra de hoje é: a igreja, ela precisa acolher. A igreja precisa acolher. A igreja precisa tratar. A igreja precisa ter o seu coração aquecido. Nós precisamos entender cabalmente a importância de saber acolher as pessoas que chegam em nossa igreja, em nossa terra. Mas em segundo lugar, rejeitar. A partir do versículo 17 até o 18, dê uma olhadinha. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita, à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Queridos, o que nós podemos perceber, o que nós podemos verificar, o que nós podemos ver aqui, versículo 17 e 18, a prostituição religiosa, muito embora a prostituição de qualquer espécie fosse uma abominação ao nosso Deus de Israel, a prostituição sacramental, amplamente praticada pelas nações circunvizinhas, era particularmente condenada. Me parece que a prostituição cultural, naquele tempo, havia de colocar em prostíbulo cultural, e aqui mencionada, tais pessoas eram empregadas nos ritos de fertilidade ao culto Astarte, e essa prática era amplamente uma prática do culto cananita. Alguns anos depois, na Babilônia, havia isso também. Havia uma prática em que todas as mulheres, não importa a posição social delas, ricas ou pobres, feias ou bonitas, uma vez na vida essas mulheres tinham que se prostituir dentro do templo na Babilônia. Então era prática cultual daquele tempo, as mulheres ficarem em suas carruagens, aquelas que eram ricas, e em dado momento, em culto à deusa, havia a prostituição explícita. O problema é que as mais feias, elas ficavam ali meses e até mesmo anos nessa prática. Agora a lei coloca, olha, diz, em hipótese nenhuma das filhas de Israel, de hipótese nenhuma dos filhos de Israel, essa prática cananita, essa prática idólatra deveria fazer parte da igreja, deveria pertencer ao povo de Deus. A prática de haver ao santuário era uma prática santa, em que nem mesmo o dinheiro que essas pessoas pudessem obter e oferir deveria serem ofertados, para que o trabalho dessas pessoas da prostituição não fosse uma prática no meio do povo de Deus. É o que está dizendo aqui. Veja, das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço, nem dos filhos de Israel haverá quem faça. Veja, se a primeira coisa abominável ao Senhor é não acolher o escravo, a segunda prática é acolher a prostituição. Acolher o fruto da impiedade, acolher o fruto do pecado. Mas por que a prostituição e o sodomismo não deveria serem aceitos dentro de Israel? Porque, queridos,
não deveriam tolerar essa receptividade, porque eles seriam, aqueles que estariam ali, seriam israelitas. Veja que o texto aborda tanto homem como mulheres, e assim a prática dessas coisas. Eram condenados porque o não ser santo, o não ser separado, o não adorar o Senhor devidamente, era um atentado ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Então, em segundo lugar, queridos, rejeitar práticas pecaminosas. Nós começamos no início falando da grande tensão que existe, por um lado, igrejas que são acolhedoras a qualquer preço. O que vale é o amor, o que vale é deixar a pessoa do jeito que ela é, sem combater a pecaminosidade. Nós começamos vendo do outro lado igrejas que são rígidas, que chegam ao passo de serem legalistas, também não são acolhedoras. Mas com isso nós vamos construindo aqui 3 coisas abomináveis ao Senhor, e a terceira coisa está do versículo 19 ao versículo 20, que diz assim: dinheiro emprestado a juros, irmãos prejudicando outros irmãos. Olha o texto. Você não pode emprestar com juros dinheiro, nem comida, ou qualquer coisa que é costume de se emprestar com juros, ao estrangeiro, ao mercador, àquele que está negociando, que nas caravanas que entrarem nas suas fronteiras. Porém, a teu irmão não emprestará com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra o qual passais a possuir. Irmãos, a gente levanta algumas questões aqui interessantes. O cristão pode ser agiota? O cristão pode fazer agiotagem? O cristão pode pegar dinheiro com agiota? Veja, nós temos muitas pessoas envolvidas, enroladas com agiotagem. E pode ser que até dentro da igreja mesmo, algumas pessoas se colocam dentro dessa questão. Ao ver o irmão necessitando de alguma coisa, essa pessoa, ela visa o dinheiro, ela visa os juros. Olha o que o texto coloca para nós, versos 19 e 20, as taxas de juros cobrados no Oriente Próximo Antigo eram exorbitantes. Por exemplo, eles eram acostumados a cobrar uma taxa de 50% sobre aquilo que havia sido colocado como empréstimo. Então, se você pegasse 50, você ia pagar 100. A gente precisa ter a nossa mente, meus irmãos, direcionada para esse quesito, que era uma prática dos vizinhos ao derredor de Israel, mas que não poderia ser de Israel. Queridos, nós não podemos entrar nessa. Se é nosso irmão, vamos ajudar. Se é nosso irmão, vamos tratar com justiça, com equidade. Era proibido Israel cobrar esses juros. Era proibido que as famílias do pacto pudessem exonerar, extorquir uns aos outros.
O versículo 20, no caso do estrangeiro, era uma posição diferente. Havia aqui, se você notou, a possibilidade de emprestar com juro, mas ao irmão, não. Nenhuma objeção se fazia de comprar ao estrangeiro, mas a proibição à família de Israel é. Eu já vi, irmãos, crises dentro da igreja, tensão dentro da igreja, por causa disso. Pessoas que cortaram relacionamentos com outras pessoas por causa de dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O Catecismo Maior, no capítulo, na pergunta 62, expõe o que é a igreja visível. Se essas três coisas são abomináveis na casa do Senhor, quais são elas? O não acolhimento do escravo, a rejeição da prostituição e também o não usar de extorsão naquilo que você empresta. É melhor dar do que receber. Nós temos a identidade, a visão da igreja visível. E a pergunta 62 pergunta: o que é a igreja visível? E ela responde: a igreja visível é uma sociedade composta de quantos em todos os tempos e lugares do mundo que professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Então vamos notar algumas coisas importantes aqui. Como é que eu tenho que acolher? Eu acolho as pessoas ensinando que os frutos das práticas pecaminosas não devem continuar na igreja, não devem perpetuar na igreja. E eu formo a visão, a imagem da minha igreja numa sociedade composta de pessoas chamadas de todos os tempos e de todos os lugares para professarem a verdadeira religião. Os meninos que estudam comigo hoje já têm um conceito de religião. O que é religião? Estudamos hoje sobre essa palavra religare, o ato de religar o homem a Deus através de um comportamento novo que denuncie o pecado, o fruto pecaminoso, e que faz dessa pessoa filho de Yahvé, filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que estão em todo lugar, que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. A igreja de Deus, a igreja visível, ela é santificada em Cristo, ela é chamada a adorar, ela é acolhedora, ela é também disciplinadora, que é uma marca da igreja. Gênesis capítulo 17, versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus, Deus de tua descendência. Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Meus irmãos, a igreja visível, ela tem um grande papel. A igreja visível, ela precisa aprender a ser acolhedora e rejeitar as práticas ou os frutos pecaminosos. Eu quero terminar a nossa reflexão de hoje. E é importante fazer a seguinte pergunta para todos nós: o que essa passagem nos ensina? Ela ensina três coisas que são abomináveis ao Senhor.
A primeira coisa, oprimir o escravo, o imigrante, o fugitivo. Em segunda coisa, as práticas de prostituição, as práticas que vão desvirtuar a verdadeira religião pura, agradável ao Senhor, e também o relacionamento entre os irmãos, em que visam juros e extorsão. Mas hoje, queridos, 3 fatos apresentados diante de nós por Moisés, que Yahvé colocou. O primeiro está no campo do relacionamento. O segundo está no campo da rejeição. E o terceiro está no campo de ajudar ao necessitado sem o objetivo de obter lucro. A igreja precisa aprender a receber, não como tática evangelística. Porque de repente a gente começa a pensar, a minha igreja ela precisa ser acolhedora, eu vou acolher qualquer pessoa, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem um discipulado, sem um ensino, sem a correção, sem dizer que aquilo é pecado. E o acolhimento muitas vezes ela passa a ser uma tática, uma maneira de evangelizar. Mas não há a denúncia da impureza e do pecado daqueles que vivem. Nós precisamos olhar e ver que o segundo aspecto inserido na questão da igreja é: rejeite a prática da prostituição e do dinheiro dessas pessoas. O que vocês sabem? A questão da lei associada ao estrangeiro, nesse caso escravo, vai nos colocar diante de Israel, diante de um cuidado em que a lei, o culto, a cultura, a formação ali expressava. Assim como a circuncisão, pertencer à igreja visível de Cristo hoje, precisa ser batizado. Precisa ser batizado. O estrangeiro que vem de fora, ao chegar na nossa fronteira, ele deve ser acolhido, ele deve ser protegido, mas ele precisa passar pelo batismo, pela circuncisão, pelo ensinamento. Em segundo lugar, queridos, como ter critérios de conduta que afeta a vida dos eleitos. E aí a gente precisa falar com você que já é um eleito, com você que está dentro da casa de Deus. Há um texto, Mateus capítulo 11, 28 a 30, você sabe. É um convite do Senhor a toda a igreja, a todos aqueles que estão para serem recebidos, mas que estão fracos. Esse texto é Jesus falando: vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não apenas recebe os fracos, mas Ele convida os próprios fracos para estarem com Ele. Você que está cansado, você que está escravizado, você que talvez chegou nessa igreja hoje cansado de viver, sem uma expectativa, o Senhor te chama: vinde a mim. Vinde a mim. Ele também protege e Ele guarda os seus. Uma marca da igreja é ser acolhedora. A Have Dream, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que essa igreja seja acolhedora. Eu tenho um sonho que você comece a aquecer o seu coração, para que você possa ser uma igreja, um povo de Deus, acolhedor, alguém que deixe o Espírito Santo mudar a sua vida. Olha, alguns acreditam que devem até mesmo andar mais uma milha, doar a sua capa, acolher os escravos. Irmãos, aqui eram escravos vindo de outras nações mesmo. Na igreja são escravos vindo do mundo, fadado à morte, mas que a graça o encontrou e agora está dentro da igreja. Em segundo lugar, queridos, a prática da prostituição explica que era proibido fora de Israel.
A prostituição era proibida fora de Israel. Agora, olhe para mim. Imagine dentro de Israel. Dentro da casa do Senhor. Dentro da igreja. Mas talvez você esteja pensando assim, pastor, mas eu não me prostituo. Eu não uso essa prática. O que a Bíblia fala de prostituição? Se não é trocar Yahvé por outros deuses. Se não é trocar o teu Deus pelos ídolos do coração, se não é trocar o teu Deus por aquilo que te traz dúvida, por aquilo que tira Deus do centro. O que é a prostituição se não é mudar e adorar outro Deus? A Bíblia está cheia dessa figura de linguagem para dizer, olha, não prostitua na minha presença, não use desculpas ou práticas pecaminosas ou frutos pecaminosos no meio do arraial de Deus. E isso é algo inaceitável. Provérbios 7, 13 a 15. No dia em que você pagar os seus votos, não deve sair a pecar. Porque às vezes, irmãos, as pessoas estão achando que ser presbiteriano é garantia de ir para os céus. Dar o dízimo é garantia de ser salvo. Eu posso continuar pecando. Eu posso continuar adulterando. Eu posso continuar na minha vida ímpia. Nada disso. Deixa eu dizer algo para você. Naquele grande dia, nada disso vai impedir que o Santíssimo cobre a sua dívida. Um dia essa dívida vai ser cobrada. Você não vai trocar a pena por dinheiro. Não se faz assim em Israel, porque esse lugar é santo. Amados, satisfazemos essa lei nas práticas e entendemos que essas leis, elas são aí abomináveis à vida da igreja, visível, é um péssimo testemunho que depõe contra Yahvé. Alguns não sabem acolher, outros não têm critérios, e outros são mesquinhos com seus próprios irmãos, juros sobre juros, e isso são coisas abomináveis ao Senhor. Mas eu pergunto, por que essas leis estão aqui? Estamos vendo só 3 leis. Por que essas leis estão aqui? Porque a igreja, ela deve aprender a acolher, rejeitar o fruto do pecado e impedir que entre irmãos ocorra a extorsão. Hoje, aspectos fundamentais desse sermão. Primeiro aspecto: qual é a sua marca como eleito? Qual é a sua marca como eleito de Deus? O que causa o esfriamento e o afastamento de muitos irmãos da igreja do Senhor? Será o vírus? Será que o vírus está causando o afastamento das pessoas? Será que é a dureza dos corações? O que, meu irmão, afasta as pessoas da comunhão, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, da celebração? O que faz a igreja ser fraca? Será que nós sabemos receber bem o estrangeiro em nosso meio? Irmãos, você pode ser estrangeiro dentro do próprio Brasil, sabia disso? Como, pastor? Se você mudar daqui e for lá para o Rio de Janeiro, você vai ser estrangeiro no Rio de Janeiro. Eu fui estrangeiro aqui no Centro-Oeste. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem o que era piqui. Você sabe o que é piqui? Eu não.
Eu acho que eu nunca falei isso aqui. Eu não gosto de pequi, viu? Não faça pequi para mim. Porque a minha experiência com pequi não foi boa. Nem o cheiro. Não é natural do meu estado. Eu fui estrangeiro aqui no Centro-Oeste. Você pode ser estrangeiro, você pode mudar de localidade. Você pode mudar de cultura. Você pode mudar de país. Você pode mudar de estado, né, dentro do nosso próprio país. Então, quando um jovem faz um vestibular e vai para um outro lugar, uma faculdade, ele vai ser estrangeiro lá. Quando uma pessoa que não era do nosso meio chega aqui, ele é estrangeiro aqui. Você já parou para pensar nisso? Você recebe bem os estrangeiros? Como a igreja deve acolher? Como você acolhe os não crentes? Como você acolhe os crentes? O seu coração tem que ser grande. A turma do Dr. Valdir Carvalho Luz perdeu recentemente, nós perdemos 2 colegas que estão com o Senhor Jesus. E ouvindo o testemunho de muitas pessoas a respeito de um querido pastor nosso, que era aqui de Brasília, reverendo Geraldo. Uma menina com os olhos cheios de lágrimas disse, ao falar do reverendo Geraldo, ela disse assim: eu estava tão perdida nos meus problemas, no meu trabalho, no Mackenzie, quando o reverendo Geraldo chegou, que era capelão, e olhou nos meus olhos e disse assim: fulana, e ele era alto, bem assim alemão, bem brancão, bem forte. Ele disse assim para aquela pessoa: fulana, olha para os meus ombros, eu aguento, pode chorar. Você já fez isso? A igreja precisa acolher as pessoas, irmãos. Eu posso sentir que estou sós. Eu posso sentir que eu estou sozinho. Eu posso sentir que eu estou estranho em um local. Mas se eu tenho irmãos, eu sei que eu serei acolhido. E você que está aqui nessa noite, irmão, você precisa entender que o acolhimento é importante, é a chave da vitória, é a chave de qualquer empreendimento. Está aqui nesse texto. A marca da igreja é o acolhimento. Mas a marca da igreja deve ser rejeitar os frutos pecaminosos. A disciplina é uma maneira da igreja zelar pela doutrina e rejeitar os frutos pecaminosos também. A igreja precisa estar preparada. Você está preparado para receber a massa que vai chegar? Para receber as pessoas, a ensinar o que é certo, o que é errado? Deixa eu te perguntar, você sabe fazer distinção do que é certo e do que é errado? Terceiro lugar, amados, nós devemos ajudar os irmãos sem presunção de extorsão. Deve ser uma decisão clara na mente do cristão. Tenha o seu coração acessível à necessidade de teus irmãos e não pense em explorá-los. Deus garante a tua vitória. Vamos orar? Feche os seus olhos. E nós vamos já participar da ceia do Senhor nesse momento. Fale com Ele: Senhor, eu aprendi hoje, aprendi nessa noite a importância de ser acolhedor e a importância de rejeitar as práticas
pecaminosas. Talvez você já sentiu rejeitado alguma vez na sua vida. A dor da rejeição é ruim. Talvez você já foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu marido, pela sua esposa. Talvez nessa noite você está precisando ser acolhido no arraial de Deus. Talvez você precise brigar e lutar com o seu pecado. Deus te ama, mas Ele não ama o fruto do pecado na vida da gente. Talvez você também tenha estado chateado com alguém que te deve alguma coisa, que não te pagou, que não te devolveu. Talvez, quem sabe, Deus está falando assim: deixe isso comigo. A mim pertence todas as coisas. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que fala conosco, Senhor, que nos conforta, que nos consola, Senhor. Deus abençoe essa igreja, para que ela possa ser acolhedora e que possa rejeitar as práticas pecaminosas, e que nós possamos ajudar uns aos outros, porque essas coisas agradam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.